Gente, essa reportagem aqui é muito séria. Os bandidos que estão aliciando mulheres aqui no Brasil, prometendo trabalhos com altos salários na Europa. Só que tem um detalhe muito importante. Quando as vítimas chegam na Europa, elas são exploradas por esses golpistas. Eles têm sempre uma conversa diferente. Dizem que vão pagar sua passagem, vão conseguir visto em alguns lugares que precisam, que vão dar todas as informações, que vão colocar você para trabalhar, às vezes de modelo, às vezes como secretária. Eles sempre dizem algo diferente. Só que quando elas chegam no lugar, elas se tornam escravas sexuais. Aliás, em alguns poucos casos, eles jogam limpo. Eles chegam dizendo, olha, é para você trabalhar como garota de programa. Mas eles não contam a verdade. Eles dizem que essas mulheres vão trabalhar livremente como garotas de programa, em boates que só atendem magnatas, pessoas que têm muita grana, que elas vão ganhar um cachê muito alto e vão seduzindo essas meninas. Quando elas chegam lá fazendo contas, poxa, se vai ser assim como eles estão dizendo, vai dar para eu ganhar uma grana legal. Só que quando elas chegam no lugar, primeiro, que elas são obrigadas a trabalhar em lugares que são muito inferiores, os clientes são completamente diferentes daqueles magnatas que elas imaginavam e elas ganham muito pouco pelo serviço que elas são obrigadas a fazer. Então eu preciso colocar essa reportagem no ar para abrir os seus olhos. É oferta de trabalho na Europa, sendo como secretária, como alguém que vai trabalhar sei lá como, ou como prostituta, cuidado. Tem 4 suspeitas de fazer parte dessa organização criminosa que foram presas, uma operação da Polícia Federal que conseguiu prender essas mulheres aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Espanha. E o Balanço Geral preparou uma reportagem exclusiva mostrando que nem tudo o que reluz é ouro. Cuidado com as falsas promessas que estão chegando aqui em São Paulo também. Põe no ar. Policiais em ação no Brasil e na Espanha. Uma ação conjunta para cumprir mandados e surpreender os investigados. Abordagens, prisões. A Operação Alícia mirou uma organização criminosa que aliciava mulheres vulneráveis no Brasil com promessas de trabalho bem pago na Europa. Mas, ao chegar ao velho continente, eram submetidas a condições degradantes e exploração sexual. Aqui no Brasil foi identificado um núcleo de aliciadores. Esses aliciadores, dos três aliciadores descobertos, nós temos um preso. E essas pessoas, elas verificavam, faziam uma pesquisa ali entre vítimas com condições, em melhores condições para eles poderem aliciá-las. E elas contando como se fossem receber dinheiro lá e, na verdade, mentiam sobre as condições de trabalho lá na Espanha. As vítimas eram mantidas sob vigilância constante, transferidas entre cidades e obrigadas a atender até 15 clientes por dia, sem poder recusar. Além disso, era criada uma dívida com a organização que tomava quase todo o dinheiro delas. A dívida impagável. Também ficavam sem o passaporte, né? Era tomado o passaporte delas, o bilhete aéreo de retorno cancelado. Então elas não tinham opção a não ser trabalhar para a organização. A investigação também mostrou que as jovens eram obrigadas a usar drogas, se os clientes quisessem. Esse modelo de enganar, isolar, ameaçar, explorar é muito semelhante ao que temos acompanhado no Sudeste Asiático, como em Myanmar, Camboja, Laos, onde redes criminosas também operam com falsas promessas, vigilância permanente e lucros milionários baseados na escravidão contemporânea. A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Espanha, país onde os chefes do esquema, um homem e uma mulher, já estavam detidos pela polícia local. No Brasil, foram presas 2 pessoas, uma do núcleo de aliciadores e outra ligada à agência de viagens que organizava as passagens. Para a polícia, os presos são integrantes de um esquema com 3 núcleos criminosos. O de logística das viagens, que cancelava a passagem de volta assim que as mulheres chegavam. O de exploração direta, na Espanha, e o de aliciamento, aqui no Brasil. Há 6 meses, 33 mulheres foram libertadas pela polícia espanhola. 28 eram brasileiras com idades entre 18 e 27 anos. Isso acendeu um alerta aqui no Brasil. As investigações mostraram que os criminosos faturavam alto com o esquema. A quadrilha lucrou pouco mais de 40 milhões de reais. Esse valor
que foi bloqueado judicialmente, a pedido nosso, ficou todo para a organização criminosa e nada para elas, né? Essa mulher que vaga pelas ruas na Espanha é Angélica, de 37 anos. Mineira, mãe de 3 filhos. Ela diz ter sido uma das vítimas do golpe. Minha amiga me ligou vendo a minha dificuldade. Eu tive um acidente de trabalho, eu tava passando meio que fome. Ele mandou um pix de R$120 pra mim comprar algumas coisas que estavam voltando pra casa. E ela falou comigo, você não tem vontade de vir pra cá, não? Eu falei com ela, tenho. Eu sempre quis ter uma casa. A conversa vem acompanhada de uma proposta tentadora: trabalhar em Portugal. Parecia a chance de mudar de vida. A intenção era ir, ficar alguns meses, trabalhar e voltar para pegar meus filhos de volta. Eu queria viver aqui no Brasil, só era a chance de eu ter alguma coisa. Então ela me ligou para me chamar para ir para lá, falando que o amigo dela iria pagar minha passagem. Eu falei com ela que quando eu começasse a trabalhar eu poderia pagar ele a passagem de volta. No começo, tudo parecia bem. Ele chama Milka. E começamos a conversar. Fui levado com a proposta dele arrumar o serviço para mim no café. Eu ia trabalhar e ele ia me dar casa e comida, me ajudar por causa da minha situação. Mas logo, Angélica descobriu a verdade. Ele queria uma mulher. Ele queria me obrigar a transar. Ele queria me obrigar a ficar com ele. E por causa disso ele me jogou na rua, que eu não quis. Porque quando eu desci em Lisboa, que eu desci do avião, ele já estava com uma aliança para mim. Ele queria eu como mulher dele. Em um país desconhecido, sem dinheiro, Angélica decide voltar para o Brasil. É quando descobre que o voo de volta está cancelado. Eu tentei, a passagem estava cancelada, eu não tinha R$1 para voltar e eu não tinha como pedir isso à minha avó, porque ela já estava aqui criando meus filhos. Uma tática muito comum de criminosos que exploram mulheres na Europa, como mostram essas mensagens a que tivemos acesso. Aqui, um homem que se passa por aliciador pede cotação para levar garotas brasileiras para trabalhar em uma boate na Espanha e deixa claro que a volta deve ser cancelada. Em seguida, recebe os valores, uma prática proibida por lei em países da Europa, mas muito comum entre quadrilhas de tráfico humano. Para fugir dos supostos abusos e conseguir voltar ao Brasil, Angélica começa a trabalhar em bares da região. São bares que tem em Portugal, que você bebe com homens. Eu nunca fiz programa. Toda casa que queria que eu fizesse programa, eu preferia ficar na rua, porque eu faço o que for, mas eu tive uma criação muito boa. Eu vi meninas presas, eu vi meninas que eles pegavam o passaporte, que elas não comiam. E elas tentavam pedir ajuda e ninguém ajudava, ninguém ajuda. Na Espanha, Angélica se encontra com um jornalista brasileiro. É ele quem a ajuda a registrar no boletim de ocorrência. Graças a Deus, tudo resolvido, agora eles vão encaminhar para o juiz. Agora esperar em Deus, né? Elas foram resgatadas pela polícia espanhola e cada uma está seguindo a vida delas, estão sob cuidados deles. Os suspeitos presos na operação da Polícia Federal vão responder por tráfico de pessoas e organização criminosa. Com a operação, a polícia busca frear um crime que continua atraindo vítimas. A rede criminosa, ela usa da vulnerabilidade, ela usa do sonho, ela usa de uma oportunidade para essas vítimas que na maioria das vezes não sabem que serão exploradas e que terão a sua liberdade cerceada com a retirada de seus passaportes. Não existe oportunidade fácil. Cuidado com esses contos que muita gente já caiu.